Então, galera, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Breno, professor de Física do Saber Mais. Hoje nós entraremos em uma nova jornada que foi algo que eu vi com toda essa repercussão da pandemia, de tudo, algo que eu vi que seria satisfatório e agregaria bastante aos ouvintes, às pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Eu andei pesquisando aqui os tópicos de física que geralmente caem no Enem. Tá essa discussão se o Enem vai ter ou não, mas independente, de toda forma a gente tem que se preparar. Então, os tópicos de físicas que caem é geralmente oscilações, ondas, óptica e radiação. Tudo bem? Fenômenos ondulatórios, feixes e frentes de ondas, reflexão e refração, óptica geométrica, lentes e espelhos, formação de imagens, instrumentos ópticos, pulso e ondas, período, frequência, propagação, relação entre velocidade, frequência e aceleração de uma onda, ondas em diferentes meios de propagação. Então, tudo isso são tópicos que eu pesquisei, isso é a matéria do G1 de 2018, então existem fontes seguras também, procurei em outras fontes também esse tipo de informação e consegui informações a partir da fonte da Universidade Católica, que também apontou tópicos similares, se varia é um ou outro ali, que vai ter um conteúdo a mais ou a menos, mas no mais, geralmente é isso que cai no Enem. Muitas pessoas que não fizeram Enem, ou que nunca fizeram Enem, ou que já fizeram também, mas ficam nessa dúvida de, geralmente o Enem vai colocar uma questão muito difícil, uma questão que envolva matemática pra caramba, muito cálculo. Gente, o Enem, ele envolve questões bem contextualizadas, e bem contextualizadas mesmo. Geralmente você tem um texto de quase uma página por conta de uma questão. Então eu separei algumas questões em algum momento que vocês quiserem tirar dúvidas, ou até veria com a equipe um possível dia para a gente só fazer resolução de questões. Eu acho que é um modelo de aula bacana para a gente trabalhar isso. Mas como aqui na plataforma eu não tenho tantas ferramentas como compartilhamento de tela, mostrar uma lousa para vocês, algo assim, eu terei que usar algumas ferramentas que não será possível tanto essa resolução de questões. Eu acho que é um modelo que ainda está meio difícil de se encaixar, mas com o tempo eu vou dando um jeito para fazer isso. As questões que eu separei foram questões que estão envolvendo ondas. Primeiramente, essas questões eu já vi a resolução, já vi mais ou menos o contexto em que elas vão estar relacionadas. E o que eu pensei? Que a aula poderia ser direcionada primeiramente ao conceito geral, ao conceito de onda, no caso é o primeiro tópico que a gente vai trabalhar, e de maneira geral vou trabalhar todo esse tópico e com o tempo eu vou fazendo algumas questões que são do Enem, literalmente. Tudo bem? Então o que eu separei para a aula de hoje foi a aula de ondas e oscilação, certo? Ondulatória. Então, no caso, a gente vai pegar do conceito de ondas desde a raiz, porque no Enem a maioria das questões que eu vi, algumas só que estão envolvendo cálculos matemáticos, e quando envolve cálculos matemáticos, são cálculos bem simples. Geralmente, para você chegar nesses cálculos matemáticos, você tem que entender a fundo o conceito, a raiz daquele conteúdo. Tudo bem? Então a gente vai começar bem baixinho, começar lá da raiz, tudo bem? Para a gente conseguir entender. Então, primeiramente, o que a gente entende por ondas? Como é que eu posso definir a definição de ondas? Então, eu coloquei aqui na lousa, não sei se vai ficar espelhado, pelo que eu estou vendo aqui, primeiramente na tela não está espelhado, mas se caso espelhe, para o próximo vídeo eu vou tentar ajeitar essa questão. Então, ondas, ela vai ser uma perturbação. Como assim uma perturbação? Uma perturbação no ambiente, no meio. Por exemplo, você tem um lago, você tem um rio, você tem uma corda. Se você oscilar, se você mexer aquilo ali, você vai causar uma perturbação. Nesse momento em que eu estou falando, vocês conseguem me escutar através desse microfone do celular, porque eu estou causando uma perturbação nas partículas do ar. Essa perturbação está indo a uma velocidade de 340 metros por segundo, está chegando até o celular e agora está chegando até o ouvido de vocês, vocês estão conseguindo ouvir. Tudo bem? Então a onda ela vai se propagar dessa forma. A onda vai ter características específicas? Sim, já vou chegar lá. Mas primeiramente o conceito de onda a gente vai entender como uma perturbação no ambiente
entendeu? Primeiramente uma perturbação. E essa perturbação que ela causa, o que ela pode fazer? Então essa perturbação que ela pode fazer é o seguinte, ela pode transportar energia sem transportar matéria. Então presta atenção, ela transporta energia sem transportar matéria. Professor, mas qual a diferença de energia e matéria? Cara, isso é uma discussão que você pode entrar num buraco muito fundo, mas em linhas curtas, energia vai ser algo que é necessário. Deixa eu ver. Energia vai existir quando existe matéria, entendeu? Já numa live anterior a essa, que você pode ver o conceito de energia, que eu coloquei de uma forma bem breve ali, a energia na física, ela pode ser que ela não exista. Por quê? A energia é como se fosse o azul. Lembra daquela toda história da cor que eu te falei? O azul não tem como eu te pegar e mostrar o azul. Eu sempre vou mostrar algo azul para você. Uma blusa azul, uma caneta azul, azul caneta, enfim, o azul ele vai existir sempre de acordo com um terceiro, junto com algum outro objeto, algum outro corpo. Assim também é a energia, não tem como eu falar, gente, a energia tá aqui, a energia, um Kamehameha, não tem como você, pelo menos até que eu conheça, não conheci pessoas que, ou alguém que consiga fazer isso, que domine, pega energia e mostra energia assim. Cara, meio difícil, impossível, talvez. A ciência, ela sempre dá a oportunidade até que se prove o contrário, então não existe isso, tudo bem? Mas a energia e a matéria, voltando, a onda ela vai ser algo que consiga passar sem transportar matéria, ela vai transportar energia. Ah, professor, então o mar tem ondas. Cara, o mar tem ondas, mas aquelas ondas que o Medina pega, Medina surfista, que o Medina pega, aquelas ondas que passam e levam ele até a praia, essas ondas não são ondas, porque já está contradizendo o ponto que eu falei, de transportar energia e não transportar matéria. Aquela onda está transportando o surfista e a prancha, ou seja, está transportando matéria. Tudo bem? Então aquilo ali que quebra na praia, aquela parte da onda que quebra, aquilo ali não é a onda em si. A onda em si é aquela que passa e você dá uma subidinha, desce e você continua no mesmo lugar. Aquilo ali é a onda. Ela te levantou, passou, foi até a praia, quebrou lá, mas ela não precisou transportar a matéria. Tudo bem? Então a onda antes de quebrar é uma onda. A partir do momento em que ela começa a quebrar, ela não é uma onda mais. Ou seja, a física sempre tem o costume de estragar a poesia. Por exemplo, a gente está acostumado a falar isso na praia. Lógico que nós temos que nos policiar para não ser tão técnicos a tal ponto, falar que não é o sol que nasce, a terra que gira, não é você não se pesa, você mede quantidade de massa, de matéria, enfim. A onda também, se você fosse uma pessoa bem criteriosa quanto a isso, resumindo, chata. Se você for uma pessoa chata quanto a isso, você vai ter esse tipo de posicionamento, em que você vai ter que falar que, sim, se estamos falando de onda, aquela onda que quebra na praia não é uma onda. Isso daí eu vou ter que concordar. Tudo bem. Deu para entender isso daí? Deu para entender de uma forma rápida? Tranquilo. Então vamos lá, entendemos que onda ela é uma perturbação no ambiente, e essa perturbação é capaz de transportar energia sem transportar matéria. Fechou? Legal. Da onda a gente também tem uma coisa chamada pulso, que está bem aqui assim, ó. Da onda também tem uma coisa que se chama pulso. O que é o pulso? O pulso é a própria onda também, que se eu pegar uma cordinha e ficar sacudindo assim, ó, vai gerar um pulso. Só que o que é o pulso? O pulso vai ser essa repetição, essa frequência em que essas ondas estão passando, entendeu? Então essa perturbação, essa capacidade de transportar energia sem transportar matéria, repetidamente, eu vou gerar o pulso, entendeu? Então você, que hoje em dia é difícil, você vê algumas crianças ou alguém pulando corda, geralmente é possível mais você ver não como uma brincadeira, mas sim como um esporte, né? Tem pessoas que fazem aquele cardio, aquela coisa de corda, enfim. Quando ele tá oscilando, a pessoa tá oscilando ali, ó, aquela corda tá pulando, ó, puf, 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 puf. Cada volta que aquela corda tá dando é um pulso. E aquele pulso ele aumenta, diminui, aumenta, diminui de acordo com o que a pessoa conseguir, né? Tudo bem? Então, beleza. Então tem onda, tem pulso, e agora a gente vai ver algumas características fundamentais da onda. Tudo bem?
Então, ó, as ondas elas vão se definir primeiramente em dois pontos. A gente vamos ter ondas longitudinais e ondas transversais. Então, primeiramente, o vermelho ali tá ruim pra caramba de ver. Agora que eu vi isso daí no meu quadro, no vídeo aqui talvez vocês não vejam o que estava escrito, mas eu explico aqui pra vocês. Ondas longitudinais vão ser ondas que elas oscilam, ó, possui direção de propagação paralela à direção de vibração. Então, o que é paralelo? Paralelo é assim, paralelo é assim, paralelo é assim, paralelo é assim. Então, isso é paralelo, certo? Então, o que ela está fazendo? Ela possui direção paralela de propagação à direção de vibração. Então, se ela vibra assim, ela também vai se propagar assim, ó. Então, é a mesma coisa de eu ter aquela mola ela vai se propagar assim, ela vai ficar vibrando de lá para cá. Se eu colocar na vertical também, ela vai se propagar para cima, mas vai ficar vibrando de lá para cá. Tudo bem? Então isso são ondas longitudinais. Ondas longitudinais elas vão ter a direção de propagação e a direção de vibração paralelas. Tudo bem? Então ali eu fiz um desenhozinho daquela molinha. Você vai ver que ela oscila de lá para cá e ela se propaga também para lá. Tudo bem? Então, isso são ondas longitudinais. Ondas transversais. As ondas transversais, elas são diferentes. Sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, ela vai ter esse formato aqui perpendicular. Tudo bem, gente? Isso é paralelo, isso é perpendicular. Então, ela vai ter uma direção de propagação perpendicular à direção de vibração. Então, aquele pulso que eu faço numa corda, se eu ficar fazendo assim, ó, você vai ver que vai gerar uma barriga para cima e uma barriguinha embaixo, e ela vai estar se propagando para onde? Para lá. Então ela oscila de cima para baixo, mas ela se propaga para cá. Entendeu? Então isso daí vai ser uma onda transversal. Tudo bem? Então, gente, para hoje, uma parte rápida aí de ondas longitudinais, o que são ondas longitudinais e transversais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. O que mais que a gente avança nisso? Ah, tudo bem. O que vai diferir também? Eu vou ter ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Como assim? Ondas mecânicas vão ser ondas que necessitam do meio para se propagar. Por exemplo, a minha voz, o som que está saindo e sendo captado nesse microfone, ele necessita de um meio. O que é esse meio? Todo ar, toda matéria de ar, de gás que eu tenho aqui em volta de mim, ela está ajudando na propagação do som, tudo bem? Porque essas partículas, quando eu falo, elas vão vibrando entre si, vão vibrando, passando essa vibração, e essa vibração vai até o microfone e vocês estão ouvindo, tudo bem? A velocidade de propagação do som no ar é de 240... Ixi, gente, espera aí para não dar a informação errada, hein? Vamos lá, velocidade do som no ar. Acredita que eu tava com isso na cabeça e eu acabei de esquecer? A velocidade do som no ar é de 343 metros por segundo, a 20 graus Celsius. A temperatura influencia na propagação do som, viu, gente? Quanto mais frio, mais difícil escutar a pessoa. Tudo bem? Então, a onda ela vai ser uma onda mecânica. O que são ondas mecânicas? Ondas que tem que ter um meio de propagação para elas conseguirem se propagar, óbvio. Tudo bem? Então dá para entender mais ou menos o que vai ser a eletromagnética. A eletromagnética vão ser o quê? Ondas que não precisam do meio para se propagar. Por exemplo, a luz do Sol sai lá do espaço, tá? 8 minutos-luz aqui da Terra, ela sai lá do espaço, sai propagando tudo aquilo ali, chega aqui, se você ficar no Sol muito tempo, você começa a esquentar, por exemplo, essa blusa preta aqui, se eu ficar com ela um pouco no sol, vou começar a suar, ela vai esquentar, mas ela vai pôr matéria em mim. Por exemplo, se eu ficar no sol, eu vou conseguir ficar mais gordo, mais pesado, vai inserir matéria em mim? Não. Então, mas ela vai me esquentar, ela vai inserir energia, eu vou conseguir puxar energia disso? Muita. Inclusive, queimaduras, enfim. Não é saudável você ficar naquele sol rachando muito tempo, porque você vai ter algumas complicações na sua parte de saúde, tudo bem? Devido a essa característica. Então, essa característica é uma característica de uma onda
eletromagnética, ela não necessita de um meio para se propagar, ela consegue se propagar no vácuo. Tudo bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Acima de tudo, eu espero que vocês tenham entendido. Próxima aula eu vou continuar e estender esse conteúdo de ondas. A gente vai dar um gás aí nessa parte. E para você que não está entendendo, precisa de algum auxílio, sempre estamos à disposição aqui no nosso Instagram e com toda a equipe. Tudo bem? Então, no mais, desejo aí um bom dia a todos. Muito obrigado por tudo e tchau, gente. Valeu!